Boa noite. Meu nome é Bruno Caldas, eu sou vice-presidente do Conselho de Economia, também sou professor da Escola de Negócios na PUC, então estou aqui com representação dupla. Gostaria de agradecer a presença de todos na presença para a entrevista com o candidato Matheus Bandeira. Sabe que é uma noite fria, uma noite chuvosa, as pessoas talvez preferissem estar em casa, mas aqui a gente tem uma oportunidade de aprender bastante, ver quais são as propostas do candidato. Então eu já agradeço também o candidato Matheus Bandeira, do Novo, por aceitar o nosso convite e participar então dessa sabatina que o Corecon vem fazendo. A gente já fez com o Jairo Jorge, com o Eduardo Leite, com o Robaina, agora estamos fazendo com o Matheus Bandeira e também convidamos os outros candidatos para participar. Nós entraremos ao vivo, se é que já não estamos, pelo site do Diretório Central de Estudantes aqui da PUC, então creio que nós teremos uma bela de uma divulgação e um belo de um alcance. E gostaria então também de relatar que nas outras vezes que a gente fez a sabatina com os candidatos, a gente fez uma divulgação do Enesul, do Encontro de Economistas do Sul do país, e que ocorreu então no fim de semana passado, com muito sucesso, com 250 inscritos, com o teatro da PUC, com um monte de gente, excelentes perguntas, a Patrícia Palermo deu show, Sérgio Gobetti muito bem, outros economistas também representando a profissão. Então agora, em vez de fazer um merchan, estou fazendo um pós sobre como é que foi o evento. Bom, o evento aqui então vai ser com entrevistas, com perguntas de 7 minutos que o Gustavo vai fazer. Antes também eu gostaria de agradecer à própria PUC por disponibilizar o espaço, o DCE por fazer a live, os funcionários do Corecon e da PUC por estarem auxiliando na elaboração do evento, também a vice-decana, a decana adjunta, Stefânia, por comparecer e permitir que a gente faça o evento. Também o Gustavo, coordenador do curso de Economia, por se dispor a fazer também as perguntas. Então, por mim, a minha parte é essa agora, então obrigado pela presença de todos. Como tradicional, né, ressaltar que essas perguntas elas foram elaboradas pelos professores da casa, pelos conselheiros do Corecon e também pelo DCE da PUC, foram propostas a partir dessas 3 dimensões que estão patrocinando o evento. Né? E também, como tradicional, a gente vai fazer a abertura lendo o currículo do candidato, né, ressaltando que esse currículo ele é fornecido pelas assessorias dos respectivos candidatos. Né? E também acho importante, Bruno, de repente, também avisar que, para quem perdeu as entrevistas anteriores, né, nós estamos disponibilizando essas entrevistas nos canais, né, do Corecon no YouTube. Né? Então, essas entrevistas, a entrevista do Matheus já estará disponível nos próximos dias lá no YouTube, também servindo de embasamento para vocês. Tá? Se me permite, vou ler o currículo. Né? Matheus Bandeira possui 30 anos de experiência profissional na iniciativa privada e no setor público. Formado em informática pela Universidade Católica de Pelotas, iniciou sua trajetória como analista de sistemas, gerente de TI e CIO. Tornou-se servidor de carreira do Estado, atuando na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Atuou também na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda e no Senado Federal. Em 2007, dirigiu o Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul e, na sequência, liderou a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, a CEPLAG. Em 2010, presidiu o Banrisul e, entre 2011 e 2017, foi CEO e presidente da Falcone, Consultores de Resultado, a maior consultoria de gestão do Brasil. Com pós-graduações em Finanças e Gestão pela Fundação Getúlio Vargas e pela URGS, Bandeira também fez um MBA pela Wharton School, na Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos, e mais recentemente graduou-se no programa executivo para presidentes de empresas da Harvard Business School. Atualmente integra o Conselho de Administração de diversas empresas. A partir de novembro de 2017, aceitou o desafio de concorrer ao governo do Estado pelo Partido Novo. Obrigado pela presença, ressaltando que esse currículo é fornecido pelas assessorias. Então, a gente vai ter em torno de 7, 8 minutos para que o candidato desenvolva o seu respectivo raciocínio. Né? São 10 perguntas, uma 11ª pergunta para fechamento, para encerramento aqui do programa. Tá? Bom, primeira pergunta, tá? Foi uma pergunta feita a todos os candidatos. Que medidas o senhor tomará para tentar corrigir as finanças públicas no tocante à receita e despesa? Primeiro, boa noite a todos e obrigado ao Corecon pelo convite, por organizar essa sabatina com os candidatos, permitir que os alunos da PUC tenham mais informação e capacidade de fazer suas escolhas, né, a partir das respostas, dos posicionamentos de cada candidato.
e mencionar que eu estou aqui acompanhado de dois dos nossos candidatos a deputado, o candidato a deputado federal, Pio Cervo, que é um advogado, ex-procurador federal da Fazenda Nacional, e também do Douglas Sandri, um jovem engenheiro, empreendedor e ex-secretário do Desenvolvimento de Lajeado, fez um trabalho brilhante lá em Lajeado de simplificação, chamado Simplifica Lajeado, desburocratização e redução dos prazos de concessão de alvarás e licenças para pequenos negócios. E também do Darcy Francisco Carvalho dos Santos, que é um amigo de longa data, ex-servidor de carreira do Tribunal de Contas do Estado, ex-servidor da Secretaria da Fazenda, fomos colegas na Fazenda por um breve período, e que foi o coordenador, é o coordenador da parte fiscal, de gestão fiscal do nosso plano de governo, é o responsável pela elaboração deste capítulo, que é a agenda prioritária, junto com a agenda de segurança pública, no nosso plano. É o tema mais importante aí, do Estado e, na minha opinião, de todo o debate, porque ele revela o posicionamento de cada um dos candidatos de como resolver a situação das finanças do Estado para que o Estado volte a resgatar sua capacidade de prestar serviços essenciais para a parte da sociedade que mais depende do Estado. Bom, a situação que a gente vive hoje é dramática. Ela é resultado de décadas de irresponsabilidade fiscal, de sucessivos governos. Desde 1970 que os sucessivos governantes gastaram mais do que podiam, mais do que deviam, mais do que o Estado arrecadava. E financiaram isso de diversas formas. Primeiro, financiaram com endividamento. O Estado, na década de 70, na década de 80, até o início dos anos 90, ele podia emitir dívida, títulos da dívida pública, todos os estados faziam isso, e acumularam com isso um passivo gigantesco, que era rolado diariamente. Década de 70, década de 80, depois, com inflação, os estados tinham à sua mão o chamado imposto inflacionário, eles conseguiam fazer os ajustes a cada 2 meses, segurando o pagamento de despesa, ou mesmo atrasando os ajustes salariais, por isso tinham um mecanismo de contornar os déficits, e a partir de 1994, com a introdução do Plano Real, eles passaram a enfrentar a dura realidade de não trabalhar com inflação elevada, e a grande maioria dos estados, o Estado brasileiro de uma forma geral, inclusive o Brasil, não estava preparado para isso. E a partir dali começaram a enfrentar uma situação mais complicada. Nos anos seguintes, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal e do esforço de renegociação da dívida dos estados, capitaneado pelo Ministério da Fazenda, na época pelo Pedro Malan, que introduziu a proibição de estados e municípios de continuarem emitindo dívida, e essa dívida toda, de todos os estados, foi trocada por uma dívida contratual com o governo federal, com a imposição da própria LRF e também por força do acordo de renegociação da dívida com a obrigatoriedade de recolhimento de uma parcela da receita líquida real, era o indicador que era utilizado naquela época, hoje da receita corrente líquida, os estados passaram a melhorar a sua gestão fiscal, a qualidade da gestão fiscal, porque foram obrigados a produzir algum superávit. E isso funcionou durante alguns anos, inclusive para o estado do Rio Grande do Sul, e dali em diante isso se perdeu, inclusive por força aí de acordos tácitos entre os poderes que passaram sistematicamente a adotar posições heterodoxas em relação a despesas de pessoal, interpretando algumas despesas não como despesas de pessoal, excluindo dos limites estabelecidos pela LRF, e aí voltaram a produzir déficits primários, voltaram a acumular dívida e estabeleceram outros mecanismos heterodoxos de financiar despesas maiores que receitas. Fundamentalmente, esse é o problema fiscal do Estado, é um problema de irresponsabilidade, não só dos governos, dos governadores, que tomaram a iniciativa de encaminhar medidas frouxas, mas também do parlamento, porque o conjunto de medidas que foram elaboradas, que foram encaminhadas de iniciativa do Executivo, sempre encontraram respaldo nas Assembleias Legislativas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Em 2007, há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, nós enfrentávamos um déficit mais ou menos da mesma proporção. Em termos relativos, era um déficit do mesmo tamanho, 12% da receita corrente líquida. 2007, um déficit projetado de 2 bilhões. E foi quando o Estado fez pela primeira vez um esforço genuíno de ajuste das contas públicas. Eu tive o privilégio de estar à frente do Tesouro Estadual, comandando todo o processo de redução dos desperdícios, das despesas correntes, e depois de 1 ano e meio, quando nós alcançamos o equilíbrio, me desloquei para o planejamento, então assumi a função de secretário de Planejamento e Gestão, comandando o Orçamento do Estado,
E nesses 3 anos, 2007, 2008 e 2009, foram os únicos anos em que a gente colocou as contas em ordem, os únicos anos de contas no azul, num período de 2 décadas. De lá para cá, a gente voltou a produzir déficits com uma série de medidas irresponsáveis. O que a gente precisa fazer hoje para alcançar de novo o equilíbrio, colocar ordem nas contas públicas mais uma vez? Exatamente a mesma coisa que a gente fez no passado. Não existe mágica, não tem bala de prata, não tem mecanismos heterodoxos, é resgatar o princípio básico de austeridade fiscal. O princípio que as famílias utilizam no orçamento familiar, que as pessoas utilizam, ninguém gasta mais do que ganha, o Estado não pode gastar mais do que arrecada. Como é que a gente faz daqui para frente? Isso é uma jornada, é um processo, né? Não tem bala de prata para fazer de um ano para o outro, talvez não seja possível fazer em 1 ano e meio, como nós fizemos na época da IEDA, porque nós não temos a mesma conjuntura, não temos o mesmo contexto de um bom desempenho da economia mundial, do boom das commodities, de mecanismos como o da substituição tributária. Então nós precisamos, em um primeiro momento, congelar o orçamento, segurar as despesas, impedir que elas continuem crescendo, melhorar o ambiente de negócios, né, reduzindo burocracia, destravando o ambiente de negócio para quem quer empreender, para quem quer investir, para que a gente possa ter de novo atratividade para buscar investimentos e preservar os que estão aqui no Rio Grande do Sul e, com isso, dinamizar a economia. Com o tempo, gradualmente, a gente vai recuperando a receita, de maneira orgânica, sem aumentar impostos. E, com isso, ao longo de alguns anos, nós vamos alcançar o equilíbrio. Existe aí um mecanismo que está à nossa disposição, que é o único, é o principal, é a única viabilidade de curto e médio prazo, chamado regime de recuperação fiscal, né, que vai nos permitir um alívio com o pagamento da dívida pública por 3 anos, renovado por mais 3 anos, e que pressupõe, por sua vez, privatizações. É a primeira condicionalidade do regime de recuperação fiscal. Então, o conjunto dessas medidas, de segurar o orçamento, congelando a despesa, melhorar o ambiente de negócio, para atrair investimento, fazer com que a máquina volte a girar, com que a economia volte a crescer, né, gerando oportunidade de emprego e renda, portanto, renda na economia, dinamizando a economia, reflexo na receita, de maneira orgânica, na receita do Estado, que caminha tem uma correlação muito forte com o PIB, e privatizações, que também vai ajudar a injetar recursos na economia, vai nos permitir formar fundo garantidor, vai nos permitir retomar a ideia de parcerias público-privadas e concessões. Essa é a lógica, não existe mágica, além disso, quem disser que vai colocar as contas públicas em dia em 1 ano, está mentindo, porque ou desconhece os números, ou é demagogia pura. Não há como fazer isso no curtíssimo prazo, e o caminho é esse, passa pelas privatizações, passa pelo regime de recuperação fiscal, passa por melhorar o ambiente de negócio e passa por segurar a despesa pública, porque o desequilíbrio se deu ao longo dos anos pelo crescimento ininterrupto da despesa, sempre no ritmo acima do crescimento da economia, e não pela receita. Tem um dado que o Darcy usa numa tabela, que eu gosto de falar nos debates, nas minhas palestras, que a receita de 2011 a 2014 cresceu 40%. A inflação foi 26%, mas a despesa cresceu 60%. A inflação 26%, a receita cresceu acima da inflação, mas a despesa cresceu quase o dobro. Então, isso explica, resumidamente, o problema fiscal e o que a gente precisa fazer para contê-lo, que é controlar a despesa. Candidato, por favor, a segunda questão envolve também um aprofundamento dessa primeira questão. O seu plano de governo, as alíquotas do ICMS majoradas praticadas atualmente seriam mantidas? E, adicionalmente, o senhor pretende aderir ao regime de recuperação fiscal, né? E se o atual governador não o fizer até o final do ano? Olha, bom, primeiro sobre alíquotas. Eu tenho dito isso, e nós, fruto dessa discussão que nós tivemos, eu, Darcy e outras pessoas, fizemos vários cenários, adicionalmente aos cenários que são números oficiais projetados pela Secretaria da Fazenda, já divulgados, estão lá no site da Fazenda. Nós fizemos vários cenários para testar se existe viabilidade, se existe governabilidade nos próximos anos sem regime de recuperação fiscal e com ou sem a manutenção das alíquotas, né? E o dado é o seguinte: os dados da Fazenda, eles corroboram os cenários projetados pelo Darcy. Nos próximos 4 anos, num cenário realista, né, num cenário ceteris paribus, se nada for feito, se nós voltarmos a pagar, o Estado hoje não está pagando o serviço da dívida, por força de uma liminar, né, porque estava negociando o regime de recuperação fiscal. Dado que não existe mais a possibilidade nesse governo de se obter autorização legislativa para privatização, é possível que em algum momento a gente perca essa liminar, né, e volte a pagar dívida. Isso significa um desembolso adicional de 250 milhões, perto disso, por mês. O que significa uma dificuldade ainda maior para honrar os salários, né? E o governo já não consegue pagar salário em dia. Amanhã o governo paga o salário de quem ganha até R$ 1.300 só. Né? Então, as alíquotas que foram majoradas do ICMS representam uma receita, grosso modo, de 2,5 bilhões para o Estado.
2 bilhões, um pouco menos do que isso. Grosso modo, 2 bilhões e meio, 200 milhões a mais. Imagina o seguinte, se a gente tiver um cenário sem essas alíquotas, 200 e poucos milhões a menos de receita, e pagando com o desembolso do serviço da dívida, mais 250 milhões, nós estamos falando de 500 milhões mês, o que significa 6 bilhões ano, que é o déficit projetado para o ano que vem pelo Darcy, mais ou menos o mesmo número da Secretaria da Fazenda, que projeta em 4 anos 28 bi de déficit, ou seja, um déficit anual médio de 7 bilhões de reais. Isso é muita coisa. Isso, eu tenho dito, usado a seguinte figura de linguagem, isso seria cruzar o Rubicão da crise fiscal para o colapso. Colapso é caos social. O Estado não consegue pagar mais a folha de um mês encosta na outra, do outro mês, e mais adiante encosta na outra, e mais adiante na outra. Seriam 3 folhas de salários por ano. 6 bilhões de reais de receita que falta para pagar as despesas significam 3 folhas de salários. Isto é ingovernabilidade. Não há governador que mantenha governabilidade com 3 folhas de salário a cada ano. Isso significa 12 folhas em 4 anos. Então, o ajuste será feito, ou será feito de maneira organizada, ou será feito de maneira desorganizada e com caos. A gente vai logo virar uma Grécia sem a União Europeia para nos ajudar e sem o euro. É isso que vai acontecer. E é por isso que o regime de recuperação fiscal é a única saída de curto prazo. Sobre as alíquotas, o que nós temos defendido, né, e eu sugeri nessa discussão, o Darcy simulou e falava, pô, Matheus, não dá, tem que ter as alíquotas e tal. O que eu sugeri, inclusive para dar um sinal diferente para a sociedade, porque eu sempre fui crítico do aumento de imposto temporário, né, porque a gente dá aumento de impostos, aí permite que a despesa cresça, não faz o que tem que fazer e lá na frente tira a receita. E aí fica discutindo um déficit e não tem o que fazer. Isso foi feito no governo Rigoto, e quando nós começamos o governo da Ieda, acabou as alíquotas majoradas naquela época e a gente enfrentou um déficit brutal. Então fizemos um trabalho duríssimo ao longo de 1 ano e meio até colocar tudo em ordem de novo. Restabelecer pagamento de fornecedores, tinha 11 meses de atraso naquela época, foi uma situação dura. E agora vai acontecer a mesma coisa, termina o governo, encerra a majoração das alíquotas do ICMS sobre petróleo, telecomunicações e energia elétrica, e a alíquota geral de 17% para 18%. Então, o que eu tenho defendido? E se o governador Sartori encaminhar isso ao longo desse ano, e é preciso que ele faça isso esse ano, para que elas tenham validade já logo no início do ano que vem, é que se aprove a manutenção com redução imediata e gradual até o retorno para o patamar original, em 4 anos, ou em 5 anos, 6 anos, enfim, num período razoável, para que pelo menos no primeiro ano exista um conforto mínimo para que se faça as reformas num período, num ambiente de normalidade. Isso seria o ideal. Mas se elas não forem mantidas, se isto não for votado, nós não vamos encaminhar. Mas o que nós temos feito é fazer uma discussão transparente com a sociedade, porque o parlamento precisa saber qual é a consequência dos seus atos. Ele precisa saber qual é a consequência dos seus atos quando ele vota reajuste salarial. Não sei se vocês leram o noticiário de hoje, mas no noticiário de hoje dá conta de que, mais uma vez, as corporações do Serviço Público Federal dobraram o governo, que aceitou colocar no orçamento do ano que vem reajuste salarial para os servidores públicos da União, inclusive o reajuste do Poder Judiciário, que é inconsequente, é de uma irresponsabilidade atroz. O país tem um déficit de 160 bilhões de reais, falta recurso para as coisas mais básicas, falta recurso para a segurança pública, e a gente vai continuar dando reajuste salarial para as categorias mais bem remuneradas do serviço público, categorias que têm privilégios injustificáveis, que têm 2 meses de férias por ano, que têm recesso, que recebem auxílios imorais, auxílio moradia, auxílio livro, auxílio educação, auxílio saúde, auxílio não sei o quê. É de uma irresponsabilidade isso, e de uma injustiça brutal. Essas categorias do serviço público representam a nata do serviço público, castas, verdadeiras castas, elas são muito mais bem remuneradas do que as funções equivalentes do setor privado e são muito mais bem remuneradas do que os seus paralelos em países desenvolvidos, países ricos. Isto é instrumento de preservação da desigualdade. O Brasil virou um país de privilégios para poucas categorias. Eu posso falar isso com toda tranquilidade, assim como o Darcy, eu fui servidor público de carreira, ingressei na Secretaria da Fazenda há mais de 25 anos atrás. Eu comecei trabalhando no setor privado e muito jovem fiz um concurso. Aos 23 anos eu fui chamado, me tornei o auditor fiscal mais jovem do Estado naquela época e fiquei por lá 18 anos. Se eu tivesse continuado, a maioria dos meus colegas que ingressaram lá em 93 estão aposentados. Todos eles com salário de ministro do STF. Se eu tivesse ficado lá daqui a 5 anos, eu estaria aposentado, com uma expectativa de sobrevida até os 80, e o resto da sociedade pagando isso.
E isso é assim para categorias da Fazenda, da Procuradoria, para delegados, para juízes, para promotores, para defensores. O Estado financiando algumas chamadas carreiras de Estado, que são importantes, mas que têm remunerações que são incompatíveis com a renda do país. E em nível federal, isso ainda é mais evidente. Nós temos um déficit brutal no INSS para financiar 30 milhões de aposentadorias, 280 bi de déficit, e 90 bilhões de reais, cerca de 90 bilhões de reais de déficit no ano passado para financiar menos de 1 milhão de aposentadorias do Serviço Público Federal. Né? E isto carrega uma iniquidade que não tem paralelo no mundo. É mais ou menos 15 a 16 vezes per capita o tamanho do déficit de uma aposentadoria de um servidor público federal em relação ao déficit de uma aposentadoria do regime geral do INSS. No Brasil, nós temos cidadãos de primeira classe, que são os servidores públicos, cidadãos de segunda classe, que são todo o resto. A terceira questão, por favor. No prognóstico da Secretaria da Fazenda está sendo considerado um reajuste para pessoal somente de 3% do crescimento vegetativo e nada mais. O senhor estaria disposto a conter a folha pagando somente o crescimento vegetativo? E, adicionalmente, qual a sua estratégia para enfrentar as corporações que tornam o governador refém dos interesses e dos privilégios? Primeiro, não é nenhuma questão de disposição. Ou a gente faz isso, ou não tem saída. Por quê? Porque de tudo que a gente arrecada da sociedade, a maior parte é destinada para financiar salários. De 40 bi que foi a receita corrente líquida, né, Darcy? No ano passado, 27 bilhões de reais foi destinado ao pagamento de salários. 27 bilhões de reais. Em 2010, o último ano do governo da Ilana, portanto, há 8 anos atrás, esse montante era 13 bilhões de reais, ou seja, ele subiu mais de 100%. 13 bilhões de reais. Agora é 27 bi. Dos 27 bi, cerca de 15,5, quase 16, são aposentadorias e pensões. Ou seja, gasta-se muito com o pessoal, gasta-se uma parcela maior com aposentadorias e pensões. É por isso que falta dinheiro para a segurança, porque a aposentadoria na segurança não é segurança, é um tema de poupança. É por isso que falta dinheiro para a educação, porque a aposentadoria na educação não é educação, é um tema de poupança. E por que acontece isso? Porque existem regras benevolentes na Constituição Federal, nas Constituições estaduais, que permitem aposentadorias precoces, com valores elevados, mesmo nessas categorias que não são tão bem remuneradas, tem uma distância enorme em relação às carreiras de Estado, existe injustiça, porque essas duas, que são dos contingentes mais numerosos, elas têm regras especiais para aposentadoria, menos 5 anos para homens, menos 10 anos para mulheres. O contingente maior, no caso do magistério, formado por mulheres, que se aposentam com 25 anos de contribuição, a grande maioria com menos de 50 anos e vivem até os 80. Então é um sistema insustentável, absolutamente insustentável. O que é o chamado crescimento vegetativo da folha? Mesmo que o governador não dê nenhum reajuste, a folha cresce. Por que a folha cresce? Por duas razões. Primeiro, muitos migram para a aposentadoria e em algumas carreiras não é possível ter ganho de produtividade. É preciso repor esse servidor. Então, ao repor o servidor, a gente está colocando mais gente na folha. Aquele que vai para a aposentadoria permanece lá na aposentadoria, ganhando a sua aposentadoria até o dia que vem a falecer, e depois isso ainda vira uma pensão por mais algum tempo. Então fica muito tempo na folha. Essa é uma das razões pelas quais cresce vegetativamente. A segunda razão é porque existem as chamadas vantagens temporais. Os servidores que ingressaram há mais tempo têm uma vantagem chamada quinquênio. Triênio, na verdade, 5% a cada 3 anos. Eu tinha isso. A cada 3 anos, 5%. Mais uma vantagem chamada adicional por tempo de serviço. 15% aos 15 anos, substituído por 25% aos 25 anos. Então, independente de reajuste, a cada ano tem gente completando um triênio ou tem gente completando um adicional. E por isso a despesa cresce. A gente precisa discutir isso. Primeiro, a gente precisa interromper esse crescimento. Não é possível nem começar a discutir reajuste salarial. Enquanto a gente não coloca as contas em dia, discutir reajuste salarial é discutir uma punição maior para quem está trabalhando, pagando imposto, que muitos dos quais não têm emprego, são 13 milhões de desempregados no Brasil, mais de meio milhão de desempregados só aqui no Rio Grande do Sul, e que precisam continuar pagando impostos para financiar essa estrutura de gastos de pessoal. A gente precisa interromper isso. Segundo, é preciso fazer uma discussão séria no Congresso Nacional sobre o tema dos direitos adquiridos. Porque direitos adquiridos para uns significa obrigações adquiridas para outros. Obrigações adquiridas para vocês mais jovens, que são estudantes, que vão entrar no mercado de trabalho. Primeiro, vão ter mais dificuldade de encontrar oportunidade de emprego. Segundo, vão cada vez mais pagar mais impostos.
como proporção da renda de vocês. E cada vez mais do que vocês vão pagar de impostos será destinado para aposentadorias e pensões para honrar os direitos adquiridos. Portanto, vocês nascem e chegam no mercado de trabalho com uma obrigação adquirida, de financiar as promessas que foram feitas lá no passado. A geração dos meus filhos vai pagar cada vez mais impostos e ter cada vez menos serviço público. Ou a gente discute isso, ou a gente aceita isso, se resigna a conviver com os chamados direitos adquiridos, mas a gente precisa interromper, pelo menos no fluxo daqui para frente, este mecanismo, estas regras, né, que continuam pressionando o orçamento a cada ano, e discutir seriamente a questão dos direitos adquiridos. Candidato, quarta pergunta, por favor. Qual a sua opinião sobre a distribuição da folha de pagamento da Brigada Militar e quais são as suas propostas em geral para a área de segurança pública? Eu acho que eu, ano passado, falei um pouco sobre isso, mas para dar um dado assim, mais concreto e chocante, a folha de salários da Brigada Militar, da ativa, é, se não me engano, 129 milhões de reais mensal. Dos inativos, 280. É mais ou menos o seguinte: para cada 100 reais que a gente gasta com um ativo, um policial que está na rua, a gente gasta 200 com um inativo. Por quê? Porque na segurança pública também existe uma regra especial de aposentadoria, menos 5 anos para homem, menos 10 anos para mulheres, né? E não existe idade mínima. Então, muita gente que começou muito cedo se aposenta com 40 e poucos anos de idade e vai viver longamente. É um sistema evidentemente insustentável. Insustentável. Eu tive a oportunidade de falar em alguns ambientes da segurança pública, e numa ocasião lá no 12º Batalhão em Caxias, gentilmente num espaço lá cedido pelo Coronel Douglas, falamos sobre o que significa o novo, a proposta do novo, a alternativa que o novo traz, de pela primeira vez ter um partido político que não tem nenhum corrupto de estimação, que só tem ficha limpa, não só entre candidatos, mas também entre filiados, que não faz conchavo. Eu falei todo o nosso discurso do novo defendendo esta oportunidade histórica que a gente tem de votar num partido limpo e em candidaturas limpas que representam não categorias, mas sim o interesse maior da sociedade, e que nós defendemos um Estado menos intrusivo, mas voltado para suas funções básicas, entre elas a segurança pública. Esta mais fundamental, garantir o direito à vida das pessoas, o direito à propriedade. Falei sobre isso e abri para perguntas. A primeira pergunta foi exatamente se eu era a favor da aposentadoria especial da segurança pública. E eu disse, claro que não. Claro que não, porque o sistema vai colapsar. Vocês vão continuar se aposentando precocemente, mas em breve não haverá recurso para pagar as aposentadorias. E se a gente não fizer a reforma desses regimes especiais, né, o Marcos Lisboa, com quem eu tive o privilégio de trabalhar no Ministério da Fazenda, na Secretaria de Política Econômica, hoje presidente do INSPA, tem uma frase genial sobre isso: o Brasil é o país da meia entrada, onde todo mundo busca o seu favor estatal, todo mundo busca o seu privilégio, todo mundo busca a sua condição especial, a sua regra de aposentadoria especial. Então, defender a manutenção desse regime é defender o colapso ali na frente. Porque na hora que a gente não tiver mais como aumentar imposto e faltar recursos para pagar todos, o que a sociedade vai fazer? Ela vai dar de ombros. E a gente vai virar a Grécia. O que a Grécia fez? Cortou linear, 30% no vencimento das aposentadorias. Então é isso, não adianta defender algo que é insustentável. Aqueles que já se aposentaram deveriam ser os primeiros a defender a mudança da regra. Tá bom, eu ingressei lá atrás com essas regras, então elas fazem parte do jogo, eu já me aposentei, não tenho mais como voltar para o mercado de trabalho. Mas daqui para frente não dá para continuar assim. Mas não, o corporativismo impede que as pessoas e os sindicatos desses servidores defendam isso. Lá em 2007, nós apresentamos de maneira pioneira aqui no Estado, quando eu era secretário, um projeto de lei para a introdução do regime de previdência complementar, que é um espaço que foi dado pela Emenda Constitucional 41, que permitiu que os estados criassem regimes de previdência complementar e, ao fazer isso, fixassem o limite do valor das aposentadorias, dos regimes próprios estaduais, no mesmo valor, igualzinho ao valor do RGPS, do INSS. Então, nada mais justo que isso. Aposentadoria no limite igual para todos. Por que o Estado vai tutelar alguns em valores superiores ao que ele concede na aposentadoria do regime geral? E nós fizemos um projeto que foi elogiado pelo Banco Mundial, apresentamos à Assembleia Legislativa, fizemos 3 audiências públicas, eu percorri todas as entidades representativas do setor empresarial, Fiergs, Federação, FEComércio, Farsul, sindicatos privados. Eu deveria ter vindo às universidades, né, para trazer os jovens para esse debate, propondo que eles também fossem à Assembleia, pressionassem os deputados que eles apoiaram, para que a gente fizesse um debate sério sobre o futuro do Rio Grande do Sul.
nas 3 audiências públicas que nós tivemos, que foram presididas na época na Comissão de Finanças pelo Marquesan, hoje prefeito, na época deputado estadual, não foi ninguém da sociedade civil organizada, exceto 44 entidades de representações, sindicatos, associações de servidores públicos. Todos contrários à medida, todos defendendo o seu privilégio, todos defendendo os seus benefícios concentrados. E eu fui taxado nessas audiências públicas de secretário bandeira, o exterminador do futuro. Mas botava uma faixa no fundo do jornalismo. E, obviamente, sem apoio da sociedade, nós não conseguimos mudar essa regra. Ela veio ser aprovada agora no governo estadual, o mesmo projeto que eu escrevi lá atrás. E isso dá uma ideia do quanto é difícil mudar essa estrutura de privilégios que foi consagrada nas constituições. Ou a gente mobiliza a sociedade, a maioria silenciosa, né? Inclusive, principalmente os jovens, porque isso aqui vai comprometer o futuro dos jovens, não é o futuro da nossa geração. Isto vai trazer efeitos negativos, mais negativos, cada vez mais para os jovens no futuro, né? Então, não há outra forma de consertar o Estado, de buscar o equilíbrio, de permitir que o Estado resgate suas funções básicas, senão enfrentando esses problemas, né? Por isso que a gente precisa ser rigoroso com a questão dos reajustes, né? E garantir que, no máximo, a gente possa assumir o crescimento vegetativo. Eu comecei a falar e acabei falando demais sobre as aposentadorias especiais, mas o tema era a segurança pública, então eu vou em 1 minuto falar rapidamente sobre as nossas propostas para a segurança pública. Apesar dessa dificuldade de aposentadorias especiais que fazem com que o ritmo de saída do efetivo, de perda do efetivo para a aposentadoria seja muito grande, existem medidas que, até que se aprove uma reforma da Previdência no Congresso Nacional, existem medidas que podem permitir um freio nesse ritmo de aposentadorias, com incentivos para permanência no trabalho, para aqueles que completam os requisitos de elegibilidade para a aposentadoria, e incentivos para trazer aqueles que se aposentaram há pouco tempo, por exemplo, formar a força-tarefa para substituir os brigadianos que atuam hoje na força-tarefa da PED ou do Presídio Central, são cerca de 600 no total, que estão fora das ruas, que poderiam estar nas ruas. E a ideia é, no primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano de governo, publicar um decreto estabelecendo que nós vamos fazer recomposição do efetivo no limite da capacidade de treinamento da Brigada Militar e das outras polícias. Da Brigada Militar, eu tenho um número de cabeça, é 1.100, o que se pode treinar, recrutar e treinar por ano. Mais do que isso, a Brigada não consegue. A instituição não consegue recrutar bem, não consegue treinar bem, não consegue formar bem. Então tem que ser no limite 1.100. Nós temos hoje cerca de 600 aposentadorias por ano. Se a gente tiver 1.100 ingressos, reduzir as aposentadorias para 400, 300, com incentivos, a gente vai recompor o efetivo na proporção de 800 policiais a cada ano. Investir em treinamento, equipamento, armamento, processo, tecnologia, gestão, em especial nas polícias judiciária e científica, para, junto com maior repressão com o policiamento ostensivo, a gente poder combater crime comum, que se combate com repressão e polícia na rua, e o crime organizado, que se combate com inteligência. Investir no pilar prisional, assumindo o compromisso de construir presídios, acessando recursos que estão disponíveis no governo federal no fundo penitenciário, que este governo não acessou, o governo passado não acessou, construindo pelo menos 6 penitenciárias nos próximos 4 anos, uma delas dedicada exclusivamente para o regime disciplinar diferenciado, e retomando uma ideia de PPP prisional que nós fizemos há 10 anos atrás, cerca de 10 anos atrás, em 2008 e 2009, inspirado nos modelos mais bem-sucedidos britânicos e americanos, para que a gente possa ter um benchmark novo aqui no sistema prisional. A gente tem falado de conceito de prisão sustentável, onde o preso possa e deva trabalhar para pagar pelo seu sustento, e a sociedade não tenha que pagar 2 vezes pelo crime que ele cometeu, com o crime e depois com o sustento do preso na cadeia, né? E também tem um pilar que é importante, que é o judicial, que a gente precisa atuar, colocando força política, mobilização do governo. Não é uma função do governador, mas tem um dever cívico e moral de atuar no Congresso Nacional para ajudar a melhorar a lei penal, para aprovar mecanismos mais rigorosos na lei penal e reduzir os mecanismos de abrandamento de pena. Então, são esses 3 pilares que a gente precisa trabalhar para atuar na segurança pública e contornar o problema de baixos efetivos, que é decorrente tanto da perda de capacidade financeira do Estado quanto das aposentadorias precoces. Desculpa se eu passei dos 7 minutos. Na quinta pergunta, por favor, dentro da política educacional, as escolas estaduais vivenciam um ambiente de degradação e dificuldade na renovação de equipamentos. Dentro de uma realidade em que as profissões e habilidades se transformam, o que o senhor acha de um programa de compra de vagas nas escolas particulares que tem um IDEB maior e um custo menor?
Bom, eu não sei se vocês fizeram a pergunta olhando para o nosso plano de governo, porque é exatamente isso que consta aqui. Na agenda de educação, a gente tem falado exatamente isso. Existe aí um ambiente de transformação no mundo inteiro, né? A quarta revolução industrial, que se chama, uma revolução digital que afeta todos os segmentos da sociedade e faz com que a gente vislumbre para frente anos que podem ser extraordinários para as pessoas bem formadas como vocês, que estudam na PUC, né? Mas anos assustadores para pessoas que não têm educação. E é isso que está acontecendo no Brasil. A educação pública estatal, no Brasil inteiro, em especial aqui no Rio Grande do Sul, é um fracasso. Ela faliu. O sistema educacional da rede pública estatal faliu. Ano após ano, ele tem descido ladeira abaixo. O Rio Grande do Sul ocupa a 15ª posição no IDEB, nota 3.3 de 0 a 10, que significa que nós estamos formando analfabetos funcionais. Vi hoje a notícia sobre os dados divulgados agora do último IDEB pelo Ministério da Educação. No Brasil, alunos de último ano do ensino fundamental, só 3% aprendem o necessário em matemática e 1,7% ou 1,9% em português. Nós estamos formando analfabetos funcionais. Os dois estados que têm o melhor IDEB no Brasil, Pernambuco e São Paulo, empatados, têm nota 3,9. 3,9. Então, como dizia, ou diria Albert Einstein, insanidade continuar fazendo tudo do mesmo jeito para resultados diferentes. Se a gente continuar com esse modelo, nós vamos condenar mais uma geração de jovens a enfrentar um cenário tenebroso pela frente com essa transformação das profissões. A gente tem vários dados aí de Fórum Econômico Mundial, universidades que prospectam para os próximos 5 a 10 anos 50% a 60% das profissões que existem hoje estarão extintas. A gente não sabe como serão as profissões do futuro, mas seguramente elas vão demandar capacidade cognitiva, capacidade de raciocínio, lógico, vão demandar capacidade de leitura, de abstração, e a gente não está entregando isso para os jovens. Então, o país tem o seu futuro ameaçado, porque para o país crescer precisa ter investimento, capital físico e capital humano, precisa ter educação de boa qualidade, precisa ter produtividade. Com essa educação nós não teremos produtividade. Aliás, o país não cresce em produtividade nas últimas décadas justamente pela baixa qualidade da mão de obra e pelo baixo investimento em tecnologia. Então isso é um problema sério. E o pior é que com toda essa dificuldade, os investimentos estão indo embora do país, estão indo embora do Rio Grande do Sul e atrás deles vão os jovens, porque perde essa perspectiva aqui de oportunidades, de boas oportunidades no Rio Grande do Sul ou mesmo no país. O problema é que quem vai embora são os jovens que têm mais acesso à educação, que têm mais acesso ao capital, que são justamente aqueles que poderiam fazer alguma coisa aqui, aqueles que poderiam empreender, aqueles que poderiam fazer algo diferente, aqueles que poderiam gerar oportunidade de emprego e renda para os outros. Então isso é um drama e é por isso que a gente tem que reverter este ciclo e aí tem que introduzir coisas novas. No nosso plano nós estamos introduzindo 2 mecanismos inovadores que são experiências bem-sucedidas lá fora. Um deles é o programa de voucher, de compra de vagas, que a gente está chamando para simplificar, para a maioria das pessoas poderem compreender o que significa. Nós estamos chamando de ProUni do ensino básico. A gente já teve o ProUni no ensino superior, por que a gente não faz o ProUni do ensino básico? Porque a gente não compra vaga em escola com IDEB de boa qualidade, porque é a maneira mais rápida de rapidamente, aceleradamente, diminuir este abismo que existe, este apartheid do conhecimento, apartheid cognitivo entre os alunos de famílias pobres que estudam no rede estatal, e os alunos de famílias de classe média, média alta, que conseguem colocar seus filhos em bons colégios. Esta é a maneira mais rápida de fazer, a gente não pode fazer isso de uma hora para outra, a ideia é começar com um projeto piloto, para testar, para mostrar que isso dá resultado, e trabalhar no Congresso Nacional, e é importante a gente ter deputados federais que defendam isso, para mudar a lei do Fundeb, para que a gente possa utilizar recursos. Não sei se você sabe como funciona o financiamento da educação pública, mas é um financiamento tripartite, União, Estados e Municípios, contribui para um fundo chamado Fundeb, que devolve depois para a União, Estados e Municípios na proporção dos alunos, per capita. Então, o Estado do Rio Grande do Sul perde, coloca mais recursos no Fundeb do que recebe. Então, parte desse recurso que ele perde vai para os municípios. E não pode ser aplicado o recurso do Fundeb na contratação de escolas privadas, nem mesmo de entidades filantrópicas. E isso contraria, inclusive, a Constituição, no artigo 213, que diz que os recursos públicos poderão ser utilizados para a contratação de vagas, inclusive, em entidades filantrópicas. E daí vem também a ideia da nossa segunda medida, que é também introduzir um modelo bem-sucedido, inovador, testado lá fora, chamado de Charter School, que a gente está chamando aqui, para que as pessoas possam compreender, de escolas comunitárias. Pegar escolas da rede pública
na comunidade, selecionar entidades filantrópicas ou mesmo uma outra escola privada para gerir esta escola sem as amarras do Estado. O Estado dá orçamento, cobra desempenho e transparência. E a comunidade pode cobrar da escola, que por sua vez vai ter mais autonomia de gestão, autonomia para contratar, autonomia para promover, autonomia para demitir, para premiar os melhores, para punir os piores. E alinhar todos os professores e toda a rede da escola na mesma direção da melhoria da aprendizagem. Porque toda vez que a gente discute educação aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo fala do salário do magistério, todo mundo fala da precariedade das escolas, da infraestrutura, que é uma verdade, que é decorrência da crise fiscal, mas ninguém fala da qualidade da aprendizagem. Ninguém fala do problema da aposentadoria especial. Então, esses dois mecanismos, eles podem permitir contornar o problema, inclusive da aposentadoria, e da introdução rápida da possibilidade de melhorar a qualidade do ensino. Óbvio que tem uma rede estadual aí com quase 1 milhão de alunos, 900 mil alunos, dos quais 510 mil matrículas são de ensino fundamental, e a nossa ideia é gradualmente promover a transferência das escolas de ensino fundamental da rede estadual para os municípios, por adesão, porque é muito mais fácil o município, com autonomia de gestão. Primeiro, ele pode ter sinergia juntando as redes municipais e as escolas estaduais. Segundo, é tranquilo fazer isso, ceder os professores por convênio, e o município ressarcir o Estado, e o município recebe diretamente, na proporção do valor per capita, do Fundeb, a receita correspondente a esse aluno. Então, é fácil fazer isso. Os municípios vão ter interesse, inclusive porque existe um declínio no número de alunos, tanto na rede estadual quanto na rede municipal, fruto da mudança do padrão demográfico, fruto de uma taxa de fecundidade menor, né, tem nascido menos jovens, a gente tem cada vez menos alunos na rede pública e, portanto, a gente poderia ter mais sinergia juntando essas duas redes. E aí, para a rede estadual que sobra, a ideia é introduzir mecanismos básicos de gestão, né, colocar plano de metas, dar transparência para os planos de metas, desenvolver planos de ação para cada escola, específico para cada escola, cobrar a execução via Secretaria da Educação, né, e conseguir construir um sistema de incentivo que também alinhe os professores da rede pública estatal. Na sexta questão, por favor, o atual governo cogitou vender sua participação no BRDE e também vendeu ações do Banrisul. Como o seu governo irá tratar o crédito à economia regional? Bom, primeiro, dizer que nós, no Novo, entendemos que o Estado não deve ser empresário. Não se justifica a manutenção do controle estatal sobre empresas, né, que, via de regra, produzem serviços que podem ser melhor providos pela iniciativa privada. A gente está cheio de exemplos no Brasil, com as privatizações da década de 90, que deram certo, que funciona muito melhor do que na mão do Estado. Via de regra, as empresas estatais elas acabam capturadas pelos partidos políticos ou pelos sindicatos e que fazem uso dessas companhias para atender seus interesses próprios, na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, a Lava Jato mostrou para que elas servem, para que elas são estratégicas, que é para roubar mesmo. Os partidos utilizam essas companhias para roubar dinheiro público. Simples assim. No caso do banco, o banco tem mais mecanismos de proteção, porque ele atua num mercado extremamente regulado e com alguma competição. Pouca competição, porque é um mercado concentrado, o sistema financeiro, mas atua num mercado regulado. Pelo Banco Central, pela CVM, por órgãos de controle, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, enfim, além da CVM. Então, ele é mais protegido do que as demais empresas estatais e não tem monopólio. Né? Se o sujeito estiver insatisfeito com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ele atravessa a rua e abre uma conta no Banco do Brasil, ou na Caixa Federal, ou em bancos privados como o Sicredi, como o Itaú, como o Bradesco, como o Santander. O banco dá lucro, mas dá lucro numa proporção sobre o capital que está empregado menor do que já deu no passado. Por quê? Porque ele está sujeito a todas as amarras do setor público. Ele está sujeito ao concurso público, ele está sujeito à licitação para a compra de bens e serviços, ele está sujeito às pressões dos sindicatos, ele está sujeito às pressões dos partidos políticos que fazem pressão para promover os seus correligionários no banco, ele está sujeito a uma série de incentivos adversos. E é por isso que ele é menos eficiente que os bancos privados. Isso vale até para o Banco do Brasil e para a Caixa Federal. Eu não vejo o menor sentido em o Estado manter o controle sobre o Banrisul, como eu não vejo o Estado manter o controle sobre o Badesul ou sobre o BRDE. Na minha visão, dar crédito para a economia, né, prover crédito, fazer intermediação financeira entre captação e a oferta de crédito, é uma função melhor desenvolvida pelo setor privado, regulado pelo Estado, através do Banco Central, que por sua vez deveria ter regulação que facilitasse mais
o ingresso de novos agentes no sistema financeiro e assim pudessem promover mais competição e redução do spread bancário, redução da taxa de juros. Mas não faz sentido o Estado manter o controle sobre o banco para tentar promover mais competição. Então, no caso do Badesul ou mesmo do BRDE, eles são simples repassadores de linhas de crédito do BNDES. Então, eles concorrem com o banco privado para repassar linha de crédito do BNDES, subsidiadas. A gente defende que o Estado seja mais enxuto, onere menos a economia, para que a gente possa promover com estabilidade e com uma gestão fiscal correta a redução gradual da taxa da carga tributária de uma maneira geral, o que vai nos permitir manter taxas de juros menores. E a competição é que vai permitir serviços de créditos melhores a taxa de juros mais competitiva. Então, nossa opinião é que o Estado não deve continuar à frente desses agentes financeiros e tampouco do Banrisul. Na sétima questão, por favor, o Rio Grande do Sul possui polos de inovação pelo Estado que estão com dificuldades de escalonamento devido à baixa competitividade da economia gaúcha. Qual será a maneira que o seu governo utilizaria para incentivar a inovação e os investimentos em tecnologia, tanto ao nível de startups, quanto ao nível de incentivo aos investimentos em empresas e projetos competitivos, nacionais e internacionalmente? A melhor forma de o Estado incentivar investimento aqui, seja da economia da informação, digital, empresas de tecnologia, ou de qualquer outro setor, é não atrapalhar. É reduzir burocracia, simplificar, retirar a necessidade de autorizações, de concessões, de licenças, tratar quem empreende, quem trabalha, quem produz, não de maneira hostil, não como inimigo, mas como o que realmente são os verdadeiros geradores de riqueza. Quem cria riqueza no país são os indivíduos, são as pessoas que com o seu trabalho fazem a máquina girar, com a sua iniciativa, quando tomam risco, quando criam oportunidade de emprego e renda para as pessoas. Então, o trabalho que o governo tem que fazer é garantir que o Estado atrapalhe menos. Isso vale para qualquer setor. Do ponto de vista da tecnologia, a gente tem algumas oportunidades, porque a gente está tão atrasado em relação a processos que, com todo o avanço tecnológico que existe hoje, a gente pode queimar etapas e utilizar a tecnologia de maneira disruptiva, de forma transversal, em todos os segmentos, e construir soluções que facilitem o relacionamento do Estado com quem empreende ou com o cidadão. A gente tem, todo mundo, quem já tentou tirar uma carteira de habilitação ou renovar a sua carteira de habilitação, sabe o que eu estou falando, da burocracia que a gente enfrenta no Detran, por exemplo. Isso vale para vários outros órgãos que estabelecem um processo absolutamente cartorial na nossa vida. A tecnologia pode resolver isso, pode minimizar esse problema, pode ajudar a simplificar processo, pode ajudar a eliminar processo, a queimar etapas. Então, para isso, por exemplo, nós temos uma ideia que não está detalhada no plano, está indicada no plano, e a gente está detalhando, que é de logo no começo do ano, para sinalizar o quanto a gente quer usar a tecnologia de maneira disruptiva no governo, elencar os 10 principais problemas, fazer uma grande votação com as pessoas, os 10 principais entraves na relação com o Estado, por exemplo, CNH ou outros, e chamar os empreendedores de tecnologia, startups, para fazer um grande hackathon. Passar um fim de semana no ginásio e sair de lá com soluções para simplificar esses processos. Fazer uma coisa diferente do que se faz até hoje, que tem um problema, chama a Procergs, manda fazer um sistema, leva 1 ano, custa 1 milhão, e ele não resolve o problema. É assim que funciona no Estado. Então vamos usar quem entende tecnologia. Isso é um ponto. Quer dizer, usar a tecnologia para melhorar, simplificar o processo do governo. E o segundo ponto é, como é que a gente cria um ambiente de negócios favorável para atrair não só investimento, mas empreendedores de tecnologia que podem ficar raízes aqui e aproveitar o fato que nós temos escolas de excelente qualidade, universidades de excelente qualidade, como a PUC, como a URGS, como a Unicinos, como tantas outras, e que formam gente qualificada. Bom, a gente precisa simplificar as regras do jogo, a gente precisa melhorar o ambiente de negócio, a gente precisa criar um ambiente que facilite e que gere, que desperte o interesse de quem empreende hoje, que prefere sempre optar por Santa Catarina do que pelo Rio Grande do Sul. Inacreditavelmente, há 20 anos atrás, nós éramos pioneiros nessas iniciativas e atraímos gente de Santa Catarina, do Paraná, que vinha estudar aqui. Hoje a gente está mandando mão de obra para lá, porque o nosso ambiente é tão complexo, a carga tributária é tão elevada, a burocracia é tão grande que a gente afugenta
esses investidores. Então, não tem outra forma senão simplificar o ambiente de negócio, garantir que a carga tributária não vai subir, colocar as contas em ordem, restabelecer a segurança pública nas ruas, né, e com isso a gente volta a atrair investidores e também do setor de tecnologia. Candidato, oitava pergunta, por favor. Atualmente a infraestrutura do Rio Grande do Sul não está acompanhando as necessidades da economia. Qual será a maneira utilizada pelo seu governo para ampliar os investimentos em infraestrutura? Não tem outra alternativa senão fazer PPP e concessões. Infraestrutura, existe um déficit brutal no país, e aqui no Rio Grande do Sul, afeta o ambiente de negócios, nosso custo logístico é enorme, a gente tem estradas federais que, de uma pituba para cima, são um tapete, e que aqui no Rio Grande do Sul são de péssima qualidade. Estradas como a 386, como a 116, que é uma das principais estradas, principais corredores para transporte de carga que vai para exportação via Porto de Rio Grande, né, e que são deprimentes, faz 20 anos que estão tentando duplicar a 116. Agora, para cima, ela está toda duplicada. Para cá, não. Isso mostra a perda, o enfraquecimento da nossa representação política no Estado. Fora o fato que nós dependemos quase que exclusivamente do modal rodoviário. Nunca se fez nada a não ser plano. Na época do governo da Ieda, Daniel Andrade, que era secretário de Infraestrutura, fez um excelente plano, um plano estratégico de infraestrutura e logística de longo prazo, onde entrava um capítulo da hidrovia, né, do modal hidroviário, com a participação do setor privado, com um conceito de PPPs, e que não foi adiante. O governo seguinte colocou na gaveta, subiu com o plano, está lá, engavetado em algum lugar da Secretaria, hoje não é mais de infraestrutura, de transportes. A gente quer retomar essa ideia, né, mas para fazer isso é essencial que a gente consiga aprovar as privatizações, para que nós tenhamos recursos para, primeiro, sinalizar contas em ordem com o regime de recuperação fiscal, e depois recursos para compor um fundo garantidor que viabilize a gente resgatar a confiança do mercado. Estou falando resgatar porque nós fizemos 2 PPPs do governo da Ieda que foram interrompidas depois de licitadas pelo governo anterior. Isto gera uma mácula na confiança do investidor com o Estado. A gente precisa resgatar, e para isso é fundamental ter fundo garantidor. Então, PPPs são uma necessidade, é a única forma de a gente voltar a investir, e investir pesado na infraestrutura, que tem um efeito multiplicador, né, tem externalidades positivas imediatas na economia, gera mão de obra, absorve mão de obra primária, é importante para retomar o dinamismo da economia, e também porque a infraestrutura é um dos itens de maior peso no nosso custo de logística. E tem o modal ferroviário, que depende da União, que a gente deve fazer pressão política para que a União coloque este modal a serviço da infraestrutura logística do Estado, ou transfira a responsabilidade para que o Estado possa fazer alguma coisa. Mas não há outra maneira de fazer investimentos, de recuperar a capacidade de investimento em logística no curto prazo, que não seja através de PPPs e concessões. Candidato, por favor, a nona pergunta. Qual o tratamento que seria dado aos incentivos fiscais, como o FUDAPEM, por exemplo, e qual seria a política de atração de investimentos? Tem uma coisa que o Estado nunca fez, e via de regra o Brasil não faz, que é a avaliação de políticas públicas, inclusive de incentivos fiscais. Eles são concedidos sempre de maneira isolada, e não há nenhum esforço de avaliação de impacto, de avaliação de retorno desses incentivos. Existe muita discussão, inclusive, sobre falta de transparência, mas o fundamental é que não tem avaliação, para que a gente possa saber quais são os incentivos que deram certo, quais os que deram errado, quais os que geraram retorno social, retorno econômico, quais os que geraram emprego. Porque os recursos do incentivo fiscal, que na verdade são desonerações, portanto é gasto tributário, eles são escassos e devem ser direcionados para medidas e para setores que deem retorno para a sociedade. Não faz sentido a gente conceder incentivos seletivamente para setores, eu sou contrário a isso, porque causa distorções, disfuncionalidades na economia. A gente pode pensar em incentivos gerais, mas na minha opinião sempre é melhor a gente pensar na redução geral da carga tributária e não atender os setores específicos, né, porque isso gera distorções importantes na economia, e a gente tem que ter avaliação disso. Então, a nossa pauta, que está aqui escrito no nosso plano de governo também da gestão fiscal, é primeiro fazer uma grande revisão dos incentivos fiscais concedidos, os que estão em curso, para a gente saber quais os que valem a pena manter, quais os que não valem a pena manter. Óbvio, tem uma questão aqui também de contratos, mas que a gente precisa retomar, né? Precisa colocar em discussão.
e não conceder nenhum incentivo novo sem que a gente tenha instrumentos de avaliação. O que é mais importante, na minha opinião, é óbvio que eles sempre foram, talvez, fatores decisivos num ambiente de disputa entre os Estados, num ambiente de guerra fiscal, mas o fator mais importante, no fim do dia, para a tomada de decisão de investimento de longo prazo, é a qualidade da mão de obra, é o ambiente de negócios, é a segurança pública, é a crença na solvência de longo prazo das contas públicas. É isso que vai determinar, via de regra, a decisão de investimento, principalmente os investimentos de longo prazo de maturação, como são os de infraestrutura, no caso de PPPs e de concessões. Ninguém vai fazer um investimento aqui para ter retorno em 25 anos, 30 anos, se não tiver confiança no governo e na capacidade de colocar as contas em ordem, de ter solvência nas contas públicas e, com isso, garantir que o Estado vai cumprir com a sua função de dar segurança pública, paz nas ruas, e continuar formando mão de obra que vai ser absorvida por essas empresas. Então, eu acho que esse é o principal esforço que o governo tem que fazer, atrapalhar menos, simplificar o ambiente de negócio, mais importante do que trazer investimentos na base do incentivo fiscal indiscriminadamente. 10ª questão, o Estado do Rio Grande do Sul historicamente possui uma Assembleia Legislativa onde a obtenção de maioria é difícil. Considerando que para tanto é necessário formar consenso, qual será o seu posicionamento com relação à negociação de cargos e dotação orçamentária junto aos deputados estaduais? Primeiro, eu discordo da necessidade de formar consenso. Nada se construiu no mundo, na história moderna, por consenso. Nenhum grande avanço da sociedade foi feito por consenso. Aliás, a democracia é o regime das maiorias e não dos consensos. Toda vez que o parlamento se uniu por consenso, eu vou lembrar para vocês, a última vez que o parlamento se uniu por consenso foi para aprovar todas as pautas bombas do governo Tarso Genro. E é por isso que a gente está quebrado. Foram aprovadas 100%, por unanimidade, de todos os partidos, inclusive os de oposição. Quando o parlamento se une por consenso para fazer alguma coisa, pode ter certeza que vai doer no nosso bolso. Não é consenso que a gente tem que buscar, tem que buscar a maioria. A gente não vai retirar privilégio por consenso. A gente não vai acabar com o auxílio moradia por consenso. A gente não vai fazer reforma da Previdência por consenso. A gente não vai privatizar por consenso. A gente precisa construir maioria. A gente precisa buscar o voto da maioria silenciosa que paga essa conta, não sabe quanto paga, né? Mas que precisa compreender que os serviços públicos são precários hoje, que não tem segurança pública, que não tem acesso à saúde de qualidade para quem não pode pagar, justamente porque teve consenso lá atrás e não houve coragem. Os governantes não tiveram coragem para tomar decisões responsáveis, que são quase sempre as mais duras, as mais difíceis e que nunca promovem consenso. A gente precisa construir maioria, desta maioria que não se manifesta